Olá, eu sou Leila, psicóloga, neuropsicóloga, vocês já me conhecem. Vim aqui conversar um pouco sobre um tema muito importante, que é saúde mental e qualidade de vida. O que vocês precisam saber para melhorar a qualidade de vida? Antes de falar sobre saúde mental e qualidade de vida, eu gostaria de explicar um pouco para vocês sobre um esquema que eu criei que vai facilitar o entendimento de como a gente se comporta, tá? Então, diante de qualquer situação, nós precisamos compreender que os nossos comportamentos, eles são gerados e provocados em decorrência de pensamentos, ou seja, nossos pensamentos geram emoções que geram comportamentos. Então, diante de uma situação, eu tenho a capacidade de me comportar de uma forma mais adaptativa ou não. Isso vai depender da forma como eu penso. Então, os nossos pensamentos, eles vêm de forma automática. E à medida que as situações vão acontecendo na vida da gente e a gente vai desenvolvendo esses pensamentos, nós vamos provocando emoções, tá? Isso pode gerar comportamentos que podem nos agradar ou não. Vou dar um exemplo. Nessa época de pandemia, estamos dentro de casa, vivendo um isolamento doméstico. Para algumas pessoas, essa situação ela é disparador de um pensamento negativo, como estou dentro de casa, logo não posso ir à escola, não posso sair, então não posso fazer nada. Estou aqui num ambiente confinado. Esse pensamento provoca uma emoção, que é uma emoção negativa, como tristeza, medo, raiva, ansiedade. Isso pode bloquear o comportamento para as tomadas de decisões. Ao passo que essa mesma situação de estar dentro de casa, em isolamento doméstico, pode gerar, em um determinado momento, pensamento mais alternativo, como por exemplo, estou dentro de casa, em isolamento doméstico, mas a vida continua, então eu vou me organizar para tentar fazer as coisas que eu fazia antes, mas dentro de casa, sem precisar estar totalmente ocioso. Esse pensamento chamamos de pensamento alternativo. Então, você busca uma alternativa para sair de uma determinada situação que pode gerar um conflito interno, como e sentimentos de medo, de tristeza e ansiedade, tá? Então, quando eu penso que dentro dessa mesma situação eu sou capaz de me adaptar, de criar novas contingências para esse momento, eu passo a desenvolver emoções mais positivas, como alegria, esperança, vontade, desejo de fazer as coisas dentro da minha casa. Isso vai mobilizar um comportamento, e esse comportamento é um comportamento de tomada de atitude, de tomada de decisões, tá? Então, a gente percebe que a partir desse esquema, a gente começa a compreender as emoções. E como essas emoções ocorrem? Geralmente, as emoções que são alegria, medo, ansiedade, tristeza e muitas outras, elas são mobilizadas por um pensamento. Aquilo que eu penso desperta em mim uma emoção. E essa emoção move a um comportamento. Lembra do esquema anterior que eu apresentei? Então, eu preciso compreender o que antecedeu minha emoção. Se hoje eu estou triste, se hoje eu estou ansiosa, chateada, eu preciso compreender o que antecedeu, o que aconteceu antes, para eu hoje estar com esse estado emocional mais abalado. Quando eu começo a compreender esse esquema, eu começo a pensar em possibilidades. E aí sim eu posso já pensar em estratégias para melhorar ou para me ajudar a lidar com essas emoções, tá? Diante desse quadro, eu posso também adotar algumas estratégias que vão me ajudar, tá? Como, por exemplo, conversar com alguma pessoa, isso vai aliviar mais o meu estresse, a minha ansiedade, falar o que eu estou sentindo, tá? Criar um momento para você estar em contato com outra pessoa e compartilhar um pouco, tá? Evitar disparadores de crise. O que são esses disparadores de crise? São situações que vão gerar em mim pensamentos negativos e esses pensamentos vão mobilizar para essas emoções, como por exemplo, excesso de informações,
conversas negativas, né? Acesso constante a essas redes sociais. As redes sociais, elas não trazem um filtro, então vem muitas informações de várias naturezas. Então, às vezes a gente entra em contato com determinado conteúdo que mobiliza a gente a um sentimento, tá? De tristeza, e isso pode levar a um quadro de ansiedade ou depressão, tá? Organizar e manter a rotina. É muito importante organizar e manter a rotina. Dentro dessa nova rotina, dentro de casa, é importante a gente fazer coisas que nos dá prazer, como desenvolver um novo hobby dentro daquilo que eu gosto, tá? Isso vai fazer com que eu esqueça mais o tempo. É muito comum os alunos, eles pensarem e se perguntar, para os pais, quando eu vou poder voltar para a escola, quando tudo isso vai passar. Então, essa sensação de que o tempo não está passando pode gerar esses sentimentos ruins, tá? Então, ocupar esse tempo, eu posso desenvolver coisas dentro das minhas habilidades, como música, culinária, fotografia, crochê, cursos online, tirar um tempo também para seguir a rotina de estudo, tudo isso vai ajudar. E exercício físico. Mais na frente eu vou falar sobre a importância do exercício físico na qualidade, na nossa vida e para a manutenção dessa saúde mental. A ideia hoje é concentrar em atividades para que a gente possa driblar esses pensamentos automáticos, porque eles podem vir de uma forma negativa e pode gerar ansiedade e estresse, tá? Não vamos dar espaço para o medo, tá? Somos maiores que nossos medos, não vamos deixar o medo nos dominar, tá? É tempo para investir na gente mesmo, investir nas pessoas que a gente ama, mudar hábitos e rotina. Falar de mudanças de hábito, tá? Diante desse desconforto que a gente está vivendo em decorrência do novo coronavírus, todos os dias recebemos informações relacionadas à preservação da nossa saúde física, como, por exemplo, lavagem das mãos e outros cuidados de higiene. Mas eu pergunto, como fica a nossa saúde emocional? Então, conversar sobre saúde mental vai nos ajudar bastante a manter o equilíbrio e o foco nas nossas atividades. Mudanças de hábito é o primeiro passo, tá? Nesse período que a gente está em isolamento doméstico, é possível que surja sim esse mal-estar psicológico por vários motivos. O próprio confinamento, ele já vai gerar esse estresse, a fragilidade na nossa capacidade de adaptação, gerando pensamentos negativos e produzindo um impacto no nosso equilíbrio mental, causando o desequilíbrio e dificultando o enfrentamento de situações adversas, tá? Eu abro um parênteses para falar também. Dentro de casa, a gente está envolvido com outras rotinas também e outras pessoas. Cada um tem a sua forma de desenvolver suas atividades, então a gente está mais próximo da família. Então, os fatores estressores tendem a aumentar também, tá? Tudo isso pode gerar esse impacto no equilíbrio e causar um desequilíbrio. É importante a gente compreender que, diante de qualquer mal-estar psicológico, do qual você tenha dificuldade de lidar sozinho, que procure uma ajuda profissional, tá? Frente ao estresse e ansiedade, podemos apresentar respostas voluntárias e respostas involuntárias, tá?